Olá, meus queridos, tudo jóia? Paulo Gentil na área e eu vim aqui para bater um papo com vocês sobre a periodização. Olha só, por mais que as pessoas tenham usado esse termo, para tudo, na verdade as pessoas confundem planejar um treino com periodizar. Periodização tem uma definição muito clara. É quando você faz ciclos de desenvolvimento de objetivos específicos, levando a um maior desempenho em determinados períodos do ano. Então, por exemplo, quando isso foi proposto pela primeira vez, lá pelo Matveev, era uma proposta que ele tinha de organizar os treinos de atletas soviéticos. E aí, isso era essencialmente, os atletas de atletismo, de levantamento de peso, de natação, porque naquela época, dentro do contexto soviético, as pessoas faziam duas competições por ano, e eles estavam percebendo que se tentassem treinar esse cara dando porrada o ano inteiro, ele ia acabar tendo overtraining. Então, de acordo com o conceito de periodização, deixa eu pegar um quadro aqui para mostrar isso para vocês. Então, olha, de acordo com o conceito de periodização, imagina que seria o seguinte: você tem uma competição nesse momento do ano e uma competição nesse momento do ano. Então, o que você deveria fazer? Você deveria ter o ápice nesse momento, e aí depois você poderia perder um pouco e tal, e ter um novo ápice nesse momento. Só que o que eles descobriram? Que se você ficar dando porrada no atleta, porrada, 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 ele não consegue fluir dessa forma, porque de repente você dá uma porrada muito grande, ele começa a aumentar. Deixa eu fazer com uma canetinha vermelha para ficar certo. Para ele começa a aumentar, só que de repente ele entra em overtraining, ele satura, então no momento da competição ele não ficaria tão bem. Aí você não conseguiria ter o melhor desempenho. E aí, qual era a lógica da periodização? Você fazia uma evolução gradual. Então, por exemplo, eu quero que meu atleta desenvolva velocidade. Desenvolver velocidade, eu preciso que ele seja veloz. Mas antes dele ser veloz, eu preciso que ele tenha potência. Mas antes dele ter potência, eu preciso que ele treine força. Mas antes dele treinar força, eu preciso preparar as estruturas e fazer hipertrofia. Mas antes de fazer hipertrofia, eu preciso que ele tenha adaptação anatômica, fortalecer tendão e tal. Então você faz uma sequência de blocos para você alcançar um determinado objetivo. Então isso seria o conceito da periodização da maneira tradicional. Você fazer uma sequência de treinos com objetivos definidos para você ter determinados picos de performance no ano. Beleza. Entendido isso, aí você já percebe algumas coisas que não batem, como questão assim, poxa, mas hipertrofia eu não preciso ter um pico de hipertrofia por ano. De onde tirar essa ideia? São coisas assim. Então hoje a gente vai conversar sobre periodização para você entender qual é o melhor modelo de periodização da hipertrofia e até mesmo se isso se aplicaria à hipertrofia. Então, dada essa introdução, não se esqueçam de, por favor, deixarem o seu like no vídeo, colocarem para seguir o canal e também ativar as notificações, porque essas três coisas são essenciais, porque assim o YouTube vai entregar o meu conteúdo e vai ajudar alguém que não é vendido, que não está aqui para mentir, sim para divulgar ciência, a ter cada vez mais alcance. Simbora! É isso, meus queridos. Vamos nessa, Então, sobre periodização. A gente tem aqui um vídeo no meu canal do YouTube em que eu falo sobre se é ou não é necessário fazer as variações de treino, aquele conceito da periodização ondulatória, essas coisas. Eu também tenho um vídeo em que eu explico sobre essa questão de variar exercício. Eu devo mudar exercício, não devo mudar, isso daí eu também falo por aqui. A outra também é interessante, que é essa questão, complementando variar o exercício. Mas eu quero trabalhar partes diferentes do músculo, então variar o exercício só faz sentido se for para modelar o músculo, que é uma grande bobagem, e eu já expliquei também. Então o que acontece, gente? Sabendo, já dando spoiler nesses vídeos, que variar o treino não é necessário, a menos que seja por motivação, que variar os exercícios não é necessário, a menos que seja por motivação, aí fica a questão, mas então o que seria periodizar? Com base naquilo que você falou, qual seria o melhor ordenamento de treino? Bem, é isso que a gente precisa entender agora. Lembrando que se você é estudante ou profissional da área da saúde, eu tenho aulas bem amplas, bem completas, falando sobre periodização no esporte, inclusive com a participação do Irineu Loturco, que é
um dos melhores do mundo, se não o melhor do mundo nessa área, e também uma aula completa sobre periodização na hipertrofia. Tem mais de 200 aulas, ele custa apenas R$ 24,90 por mês. Não tem fidelização, não tem nenhuma pegadinha. Você vai ver aqui o link no perfil, e também, enquanto eu converso com vocês nos meus vídeos, fica aqui, ó, esse QR Code, que se você apontar a câmera do seu celular para ele, você vai ser direcionado para o Nerdflix. Ou então, é só buscar no link que está na descrição do vídeo. Então, eu vou trazer aqui 2 estudos, né, para vocês entenderem essa questão da periodização. Porque o que tem acontecido é uma confusão danada entre a ideia do que é necessário para um melhor resultado e a ideia de dourar a pílula para vender que você tem o segredo para tudo. Então a periodização se tornou um mercado, né? O professor vendendo o modelo dele e faz um cursinho disso e faz um cursinho daquilo, vende até planilha para te ajudar a seguir um determinado modelo de periodização. E dentre esses diversos modelos de periodização, tem 2 aqui que eu vou conversar com vocês. Um deles é o modelo ondulatório. O que é ondulatório? Seria que você faz umas variações constantes no seu treino. Então tem até o ondulatório diário, né? Que seria assim, hoje eu vou treinar, eu vou fazer um treino com 5 repetições. Na minha próxima sessão de treino eu faço um de 15. E na minha próxima eu faço um de 10. Na outra eu faço um de 5. Então você fica treinando diferente todos os dias, né? Isso aí seria o ondulatório linear. Tem muita gente que faz isso aí, até falam que é o princípio da confusão muscular, esse tipo de coisa. O outro modelo é o modelo linear, em que você pega um bloco de um determinado período, normalmente ali 1, 2 meses, entre 1 a 2 meses, e você faz só um tipo de treino. Então, pegando aquele exemplo que eu falei, de fazer 6, 10, 15 repetições, você passa um mês fazendo 15 repetições, um mês fazendo 10, um mês fazendo 6. Então, você não muda o treino dentro daquele período, você muda ele todo mês. E aí, qual dos 2 seria mais interessante? Seria melhor você ficar variando o treino direto? Seria melhor você variar o treino depois de algumas semanas? E uma boa maneira da gente entender se algo é bom ou se é ruim é fazendo uma meta-análise. O que é a meta-análise? Eu pego todos os estudos que têm uma determinada característica, que fizeram uma determinada comparação, e reúno os resultados de todos. Porque às vezes fica a galera que, Paulo, mas eu vi um estudo dizendo que é bom e estudo dizendo que é mal. Existe essa controvérsia na literatura, algumas são honestas, algumas são picaretas, né? Tipo aquela história do criminoso, né? Que defende elevação pélvica. Mas existe também a questão de diferenças metodológicas que podem explicar isso. E aí, pessoal, o que acontece? Uma revisão sistemática com meta-análise do Jozo, eu não sei, Gertz, você vai ver o nome do cara aqui, os artigos ficam todos aqui na descrição para você ler, né? O nome do cara é G-R-G-I-C. Aí, pô, o cara tem uma vogal no nome, é sacanagem. Ele é da Universidade de Melbourne, na Austrália. E ele fez uma meta-análise para comparar o modelo linear com o modelo diário ondulatório na hipertrofia muscular. Então ele queria saber se mudar o treino todo dia ou mudar a cada 6 meses traria diferença nos ganhos de massa muscular, na hipertrofia muscular. E o resultado da meta-análise é um gráfico que a gente chama de gráfico de floresta, que eu vou colocar aqui para vocês. O que esse gráfico mostra, pessoal? Lembrando, né, eu falei do Nerdflix, lá eu tenho uma aula ensinando vocês a entenderem artigo científico. Ela é muito bacana, né? Porque às vezes o cara fala, como saber se o artigo é bom, se o artigo é ruim, o que esse artigo quer dizer. Isso também tá no Nerdflix. Então o Nerdflix ele é melhor que uma faculdade, né? Porque ele tem a parte técnica, ele tem a parte científica, ele tem a parte que te ensina tudo. De lesão, de doença, de hipertrofia, de emagrecimento, desempenho. Como eu disse, são mais de 200 aulas que tem lá. Então, nesse gráfico de floresta que vocês estão vendo, tem todos os estudos. Então você vê lá, nome dos estudos, a estatística, a diferença entre um e outro. E você vai ver que em cada linha tem um estudo, a diferença que teve de um para o outro, né? Aí você vai entender o seguinte, quando essa diferença é positiva, por exemplo, esse do Buffer, que está dizendo 0,21, é que a diferença é a favor da ondulatória, da que você muda o treino todo dia. Quando a diferença é negativa, como esse do Koch, que agora está indo a setinha, é porque a diferença é a favor da linear. Então você pega essa coluna de diferença entre médias e fala, poxa, mais um vem para lá, como é que eu resolvo esse problema? Você resolve esse problema dando um peso para cada estudo e criando o gráfico de floresta. Então agora você vê esse gráfico, que eu vou botar um retângulo em volta dele, e você vê, eu tô vendo que ele tem um pontinho quadrado e ele joga um tantinho para o lado e joga um tantinho para o outro. O que isso quer dizer?
Isso quer dizer que ele fica bem no meio dessa linha. Quer dizer que ele não vai para o lado nem para o outro, tanto que a diferença entre médias dele é 0. Aí você vai para baixo. Aí você fala esse do Buffereds aí, ele desloca um pouquinho para favor da ondulatória. Mas que linha é essa horizontal que vai para um lado e vai para o outro? Essa é a linha da margem de erro. Quer dizer que onde essa linha começa e termina, eu tenho 95% de chance de estar. Então, como eu tenho 95% de chance de estar de um extremo a outro, uma parte dessa linha passa exatamente na linha do meio. Se ela passa exatamente da linha do meio, é porque eu não tenho certeza que um é diferente do outro. Então ele está indo para um lado ou indo para o outro. Quer dizer que, na verdade, eu não tenho certeza sobre isso. Então a maioria dos estudos que você vai vendo, né, de cima a baixo, ele não joga nem para um lado nem para o outro definitivamente. A exceção, por exemplo, de um estudo, né, que é o único que joga bastante a favor da ondulatória, que é esse estudo do Inoue, né, que você vê que o P dele é o único que dá menos que 0,05. Aí você falou, Paulo, e no final das contas, o que eu posso dizer, meu Deus? No final das contas, o que você pode dizer é esse losango que está lá embaixo, que é o nosso diamante, que é o resultado da compilação de tudo que foi produzido na literatura. E qual é o resultado de tudo que foi produzido na literatura? É um losango que vai ter menos 0,02 de diferença entre médias e que o valor de P, que deveria ser menor do que 0,05, deu 0,848. Então, eu não tenho como dizer, eu não posso dizer que mudar o treino todo dia seja melhor do que mudar o treino a cada um mês, a cada 2 meses, 1 mês e meio. Então, se um aluno seu perguntar, né, se é melhor você mudar o treino todo dia ou mudar a cada 1, 2 meses, você fala, tanto faz. Com base em quê? Com base, eu vou tirar o gráfico e vou botar aqui, com base num negócio chamado pirâmide de evidência, porque de acordo com a pirâmide de evidência, o que eu tenho mais forte de dizer se algo é bom ou é ruim é uma revisão sistemática e meta-análise. Então, o que a revisão sistemática e meta-análise diz? Volta para o gráfico de floresta. É que, de acordo com tudo que foi produzido na literatura até esse momento, fazer um treino mudando todos os dias, ou fazer um treino mudando a cada 1 ou 2 meses, não faz diferença para sua hipertrofia. Entende, pessoal? Ou, na boa, né? Eu tenho falado do Nerdflix, porque vocês já tinham tido uma aula explicando o que é uma meta-análise, o que é um gráfico de floresta, né? Explicando isso. Poxa, vai lá, cara. Se você é estudante ou profissional da área da saúde, é obrigatório. Agora, se você não é estudante ou profissional da área da saúde, você ainda pode ajudar o meu trabalho se tornando membro. Aí é apenas R$ 4,99 por mês. E aí você tem aqui, ó, pum, o cardzinho, né? E o que você vai ter também para se tornar membro na descrição do vídeo tem o link. Então, meus queridos, finalizando essa história, né? Eu devo ou eu não devo mudar o treino? Tanto faz. Ah, Paulo, mas eu amo fazer supino, eu posso fazer supino a vida inteira? Pode. O que vai fazer grande diferença nos seus resultados? O que vai fazer grande diferença nos seus resultados é se você treina bem. Lembra do meu vídeo que eu falo do treino fofo? Que o que faz diferença mesmo é não treinar fofo, é treinar com intensidade? Então, se você treina com intensidade, maravilha, você não precisa mudar nada, você só precisa sempre estar se aproximando do seu limite. Agora, algumas pessoas se sentem mais motivadas. Se você fica fazendo sempre a mesma coisa, você fica desmotivado. E aí, se você fica desmotivado, você acaba não treinando com intensidade. Então, sobre variar ou não variar o treino é o segredo do freguês. Se você quiser saber a quem aplicar, não se esqueça, lá no Nerdflix eu falo sobre tudo isso. E eu espero que eu tenha sido claro e aguardo os seus comentários se vocês já tinham tido uma aula sobre isso que explicou sobre pirâmide de evidências e meta-análise também. Até a próxima!